Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e tem sido a nossa rocha eterna. E se não fosse Ele, como diz a própria Bíblia, né, estaríamos todos perdidos, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, né, estamos mais uma quarta-feira aqui para falarmos da natureza de Deus, né? E é um assunto tão difícil, né? Tão difícil, como eu expliquei na primeira semana, na primeira quarta-feira. Falar da natureza de Deus é muito difícil porque Deus não se explica. À luz da ciência não se pode explicar Deus. Por mais que a ciência seja avançada, por mais que o conhecimento e o saber se multiplique, como está lá na profecia de Daniel capítulo 12, que o saber nos últimos dias iria se multiplicar, não se explica Deus. A impressão que dá é que quanto mais a ciência, o conhecimento, ele se eleva, mais distante vai ficando de Deus. Essa que é a grande verdade. Porque, do outro lado também, quando a ciência avança de uma forma avassaladora, a tendência do homem mesmo é confiar mais no seu próprio braço, cada vez mais, e deixar Deus longe. Mas, esse Deus que não se explica, ao mesmo tempo, ele é relacional. A palavra de Deus diz que Ele é transcendente e Ele é imanente. Deus está aquém da nossa razão humana, porém Ele está presente no nosso meio, e principalmente naquele que crê no nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Jesus Cristo, como nós falamos na semana retrasada, Jesus Cristo é aquele que, literalmente, faz com que Deus seja a grande realidade na vida de cada um. Quando ele mesmo disse lá no versículo 6 do capítulo 14 de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Na primeira semana nós demos apenas uma introdução da doutrina da Trindade. Falamos apenas um pouco as questões mais essenciais daquilo que é a doutrina da Trindade. Na semana passada, nós fizemos uma exposição de um texto, onde esse texto ele expõe a Trindade, que é o Evangelho de João, capítulo 14. Em João capítulo 14, nós observamos muito bem a Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é mais uma questão temática, tá? Hoje é mais uma questão temática, acerca da doutrina da Trindade. E nós vamos começar falando o que as outras religiões falam sobre a Trindade. Ou falam sobre Deus, ou falam quem é Deus. Como que as outras religiões interpretam Deus? Nós, como eu falei na primeira semana, né, nós cremos na Trindade de uma forma absoluta, que não quer dizer que são três deuses, né, mas são três pessoas distintas, mas apenas um único só Deus. Isso nós chamamos de monoteísmo trinitariano. Deus é um em essência, mas ele é três pessoas distintas ao mesmo tempo. Mas como que as outras religiões enxergam a Trindade? Eu vou dar um exemplo. Nós falamos semana passada, nós fizemos uma exposição do texto do Evangelho de João, capítulo 14. E no versículo 16, quando fala-se do Espírito Santo, o que João escreve? Falando as palavras de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. 14:16 de João. Jesus disse isso. Aí eu expliquei textualmente o significado dessa palavra, quando Jesus ele fala: eu enviarei outro Consolador. Lembrando a vocês o que eu falei na semana passada, que o Novo Testamento ele foi escrito qual língua? Grego. No grego existem várias palavras que indicam outro. Héteros, que é outro diferente. Alons, que é outro da mesma essência. Ou seja, quando Jesus diz: enviarei outro Consolador, o texto, João usou a palavra alon, que quer dizer outro da mesma essência. Ou seja, se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Se Jesus é onipresente, onipotente, onisciente,
o Espírito Santo também é. Se Jesus tem todos os atributos de Deus, o Espírito também tem. Ok? Mas existem outras religiões que usam João 14,16 para provar as suas ideias e os seus pensamentos. Um exemplo. Muhammad, no século VI, quando Maomé ele foi estudar o judaísmo e foi estudar o cristianismo na Palestina, segundo diz o livro Corão, ele teve um encontro com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse para ele que há apenas um único Deus, que é Alá, e ele que seria o profeta. Então, ele reimplementou o quê? A reimplementação dele. João capítulo 14, 16. Que o outro Consolador é o Islã. Por isso que o Islã divide 3 profetas. Moisés, Jesus e Maomé. Então, quando Jesus fala, eu enviarei outro Consolador, Jesus está falando exatamente como Moisés escreveu há 1500 anos antes, em Deuteronômio. Olha, futuramente, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvi. Ou seja, Moisés está falando de Cristo. Então, Cristo, quando fala, eu rogarei ao Pai para que eles enviem outro Consolador, Jesus está falando do Islã, que é Maomé, o último profeta da revelação. Veja só como que já muda de figura aqui. Então, na interpretação islâmica, João 14, 16, nada mais é que Jesus anunciando que virá um próximo profeta que seria semelhante a ele. Se Moisés é o líder do judaísmo, Jesus é o líder do cristianismo, Maomé vai ser o líder do islamismo. As 3 grandes religiões que Deus se manifestou para mostrar a sua vontade. E a última religião, ela invalida as 2 últimas. A penúltima e a primeira. O judaísmo e o cristianismo. Chega o islamismo, agora ele é a fonte da verdade. Então, quem tem que ser ouvido é Maomé, o último profeta da revelação. Certo? Não só o Islã faz uma interpretação deste texto. Não apenas o Islã. O espiritismo kardecista faz uma nova leitura desse texto. Quando eu falo espiritismo kardecista, que leva ao nome do seu fundador. Que apesar que o espiritismo não tem um fundador, ele existe desde os tempos de Moisés. Você vê quando Deus proíbe, através da lei de Moisés, a consulta a necromantes, a médiuns, que já existia já nos tempos de Moisés, já existia em Canaã a consulta aos mortos. Saul, o rei de Israel, consultou uma médium. Então isso já existia. Mas o kardecismo em si, Kardec, ele funda no século XIX na França. Tá? E no século XIX, na França, Allan Kardec, tinha o nome de Hippolyte, é o nome dele, ele recebeu a visita de um de um mensageiro de luz chamado Verdade. Chamado Verdade. E esse anjo de luz traz uma revelação para ele. Né? Se vocês observarem, é sempre um ser que aparece para eles. Né? Sempre é um ser, um anjo de luz. Aparece para Kardec e fala para Kardec que Kardec ele seria aquele que iria anunciar a última revelação da verdade. A última revelação da verdade. E essa última revelação da verdade seria a aparição do Consolador que Jesus prometeu em João 14, 16.
Eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E esse outro Consolador, na verdade, seriam os espíritos das pessoas boas que voltariam para consolar os entes queridos. E não só para consolar os entes queridos, mas como ter comunicação com os entes queridos. As pessoas que tiveram boas obras na Terra, as pessoas que tiveram, durante as suas reencarnações, boas obras que estão preparadas espiritualmente, como eles falam, para transmitir as verdades do Espiritismo. Entendeu? Então, na interpretação espírita, João 14,16, o outro Consolador, na verdade, são os espíritos. Os espíritas vão além. Eles falam, não, literalmente, é o kardecismo. É o kardecismo que é o Consolador. Tá? E a prática é, quando uma pessoa ela vai fazer uma visita ao centro e recebe a mensagem daquele que faleceu, ela automaticamente é consolada. Ele está bem, está em outro lugar. Entre aspas, tá, gente? Eu tenho que falar isso porque eu dou aula na faculdade lá de teologia. Alguns alunos passam a ficar olhando e falam, não, eu estou falando, eu estou dando aula, irmãos, tá? Eu não estou tá? Não estou querendo convencer vocês, tá? Estou aqui como professor. Senão já pensou, sem querer você converte chegando no Espiritismo? Meu Deus do céu. Entendeu? Não. A questão é realmente que o kardecismo ele interpreta desta forma João 14,16. Então, para o Espiritismo, a Trindade não existe. Tá? Embora eles se considerem cristãos, a Trindade não existe para eles. Por que a Trindade não existe? Deus existe. Deus é um Espírito perfeito. Ok? Jesus não é Deus para o Espiritismo. Jesus ele é um Espírito, ou o Espírito mais evoluído que existiu na história da humanidade. Ele é o Espírito mais evoluído. O Supremo Espírito, mas não Deus. Ele é uma criatura. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é o kardecismo. Então não se crê na Trindade. O islamismo, muito menos. Ele crê apenas que Deus é uma pessoa. Eles creem em Jesus, mas apenas como um profeta, mais nada que isso. Jesus não veio de não teve a encarnação dele não foi miraculosa, não foi o Espírito Santo que gerou, ele não vem de Maria, não. Jesus, eles entendem que Jesus é filho de José. Tá? Não tem nada de milagre, não. Tá? Foi apenas um grande profeta e ponto. Não só o espiritismo kardecista, como o próprio islamismo, mas muitas outras instituições religiosas, tá? Creem de forma diferente. Tá? Um exemplo mesmo é as testemunhas de Jeová. Eles não creem na existência da Trindade. Tá? Eles creem que Deus é Jeová, literalmente, o Deus de Israel. Jesus é um Deus, mas é um Deus menor. Ele está acima de todos os poderes, mas abaixo do Todo-Poderoso. Jesus é um Deus que foi criado. Ele foi formado por Deus Pai. Então Jesus está um pouco acima da criação. Acima dos anjos da criação. Ele é um Deus criado. Por isso, quando você vai na Bíblia, da tradução deles, que é a tradução do Novo Mundo, ali você encontra, quando é aplicado a divindade a Jesus, é Deus com D minúsculo. Porque eles entendem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Tá? Criado por Deus. Só que não foram eles que criaram essa ideia. Tá? Essa ideia foi criada por um bispo da cidade de Alexandria, há muitos anos atrás, no tempo bem antes da Idade Média. Ok? Existem também os unicistas. Você já deve ter ouvido falar dos evangélicos unicistas. Tá? Quem são os evangélicos unicistas?
O unicismo, na verdade, ele nasceu no século II e século III. Era chamado de modalismo. Ou seja, Deus não é 3 pessoas. Tá? Deus é uma pessoa. Só que ele se manifestou com nomes diferentes apenas. No Antigo Testamento, ele se apresenta como Pai. Aí o Pai se encarna e vem como Jesus. Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus e volta como Espírito. Confuso, né? Mas é a mesma pessoa. Por exemplo, na Trindade você vê 3 pessoas. Um exemplo. Lá em Daniel capítulo 7. Daniel tem uma visão de Deus Pai. Ele diz que Deus Pai é um ancião de dias. E o Deus Pai está sentado no trono da sua glória. E de repente o profeta Daniel tem uma visão de um ser semelhante ao Filho do Homem, que vai de adiante do ancião de dias, e o ancião de dias entrega para ele todo o reino, poder e a glória para todo sempre. Ali é uma figura do Pai e do Filho. Então ali você vê 2 pessoas. Quando Jesus está orando, ele está orando para ele mesmo, então? Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando para quem? Isso para ele mesmo? Quando Jesus é batizado, de repente o Espírito Santo desce como uma forma corpórea de pomba. E de repente vem do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Como que é então? Como que fica isso? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão está pregando o Evangelho, e de repente os judeus tomam um ódio muito grande dele, muito grande, e eles pegam em pedras e começam a apedrejar Estevão, e o texto diz, Estevão cheio do Espírito Santo, acho que está em Atos capítulo 8, cheio do Espírito Santo, levanta a sua fronte para o céu, ele tem a visão do Todo-Poderoso assentado e de Jesus em pé ao lado dele. E aí, como que fica? O Todo-Poderoso assentado e Jesus em pé ao lado dele. Que figura é essa? Essa figura da antiguidade é da monarquia antiga. Quando entrava um súdito no palácio, o príncipe que está ao lado do rei, essa pessoa é tão bem-vinda que o príncipe se levanta para receber. Ou seja, a vinda dele ali é extremamente tão importante que o filho do rei se levanta para recebê-lo. E aí você vem à mente aquilo que Jesus fala, vinde, benditos de meu Pai, etc. Ou seja, eles são 2 pessoas, então não tem como você contestar com as Escrituras. Mas os unicistas creem que Deus é uma só pessoa. Quem são os unicistas? O Tabernáculo da Fé, o Voz da Verdade, são unicistas. Eles não creem na doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Eles são unicistas. Enfim, né, então, primeiro, nós temos que entender que a Trindade, tá, ela é literalmente um ensino bíblico. Tá? Nós cremos na Trindade por conta das Escrituras. Não porque o teólogo X, ou o teólogo Y, ou o pensador tal disse isso, ou porque o Papa disse, ou porque a Igreja Católica falou. Não. A Bíblia, ela é uma exposição da natureza de Deus. Apenas a Bíblia não explica Deus. A preocupação da Bíblia não é explicar Deus. De forma alguma. Mas a Bíblia, ela tem textos que ali expõem claramente que Deus é 3 pessoas. Literalmente. E não só no Novo Testamento. Tá? Não apenas no Novo Testamento. Nós falamos que o nosso estudo é temático no Antigo Testamento. E olha só que os judeus, que o nosso Antigo Testamento é o mesmo deles. Tá? Não tem mudança nenhuma, só na estrutura só. Tá? Apenas na estrutura. Tá? Eles são divididos em 3 livros. Né? A Torá,
que é o Pentateuco, que é a lei, eles chamam de lei, os escritos e os profetas, menos o profeta Daniel. Para eles, Daniel está nos escritos, mas também foi inspirado por Deus. Já o nosso é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores e profetas menores, mas é o mesmo conteúdo. E na própria Bíblia, nós temos aqui, né, com toda clareza, no Salmo de número 45, podem abrir as Bíblias de vocês? Salmo de número 45, que é um salmo muito conhecido. E nós temos a revelação desse salmo, algo que realmente não se explica cientificamente, mas está escrito. Veja bem, eu vou aqui ler na atualizada de Almeida, o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Ou seja, Deus tem Deus? Deus tem Deus? Como que fica agora essa questão? Deus tem Deus, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. E aí você vai para 1 João, não. Você vai no contexto, tem um contexto lá no Novo Testamento, desse texto aqui que nós acabamos de ler, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ponto. Versículo 17. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, olha só, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, porém o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E o autor de Hebreus fecha essa questão no capítulo 1 com tranquilidade, dizendo que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ponto. Ou seja, existem duas pessoas na divindade aqui, e essas duas pessoas são plenamente Deus. Mas espera aí, não, o Pai é maior do que Filho em essência. Não. O apóstolo Paulo dá essa resposta em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude significa pleroma, que é aquela ideia quando você enche o copo de água e o copo transborda. Ele fica pleno d'água. Literalmente. Cristo tem literalmente, toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é distinto do Pai. Falando como pessoa. Ele é distinto do Pai. Então, nós já vemos através das Escrituras, nós não estamos aqui reafirmando que nós, batistas, ou evangélicos, ou cristãos, somos os donos da verdade. Não. Estamos condenando as religiões que não creem na Trindade. Mas nós estamos, literalmente, falando por meio de um livro que foi inspirado por Deus e que ele foi escrito muito antes da igreja existir. O Antigo Testamento foi escrito muito antes da igreja existir. A palavra de Deus é quem diz que Deus é 3 pessoas. E nós, cristãos, temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da natureza de Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento. É claro que você não vai conseguir explicar o seu Deus para ninguém. Como as testemunhas de Jeová explicam o Deus deles. Como o Islã explica o Deus deles. Porque foram deuses criados pela razão humana. Então, aquilo que é criado pela razão humana
é explicável. Você pode explicar tranquilamente. Você explica tranquilamente. Mas aquilo que não foi criado por nada e por ninguém, como disse o São Tomás de Aquino, um teólogo cristão da antiguidade, ele fala que Deus é uma causa incausada. Deus é uma causa incausada. Todo o universo tem o seu propósito. Tudo tem um propósito na criação, no universo. Tudo foi criado por uma causa, ou formado por uma causa. O sol não é sol por ser sol, ele tem um objetivo de ser sol. Ou seja, o objetivo de ser sol é trazer saúde onde os seus raios atingem. Uma pedra tem o seu propósito, assim diz Tomás de Aquino. Mas existe uma causa motora no universo. E essa causa motora do universo, ela é incausada. Não tem causa. É o que nós chamamos de eternidade. Deus não tem causa. Como que você vai explicar que esse ser jamais teve um nascimento? Ele sempre existiu. Como explicar isso? Como você vai explicar, por exemplo, Isaías 9,6? Isaías 9,6 diz que Jesus, o Messias, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, quando nós falamos de eternidade, não de causa infinita, porque a causa infinita tem um princípio. Quando nós falamos de eternidade, o que se pressupõe? Que a eternidade não tem princípio. Só que Isaías ele vai além, ele fala que o Messias, ele é aquele que deu origem à eternidade. Como pode isso? Como ele pode ser pai da eternidade, uma vez que a eternidade é a eternidade? Uma afirmação que Deus ele está acima da própria eternidade. E aqui Isaías está falando da segunda pessoa da Trindade. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui ele está falando de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Como explicar isso? Racionalmente não dá. Não tem como explicar uma coisa dessa. Mas como diz um estudioso, né? Trindade, como eu falei na primeira aula, né? Trindade, tente explicá-la e perderá a sua cabeça. Tente negá-la e perderá a sua alma. Não se explica o eterno Deus. Porém, é possível ter relacionamento com esse Deus. É possível estar na presença desse Deus. É possível ser amado por esse Deus. E é possível viver para sempre com esse Deus. Porque o fim desta vida é terreno. Mas a vida eterna, ela continua. Ela permanece. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Quando Jesus virá buscar o seu povo, primeiramente ele vai ressuscitar os mortos e depois arrebatar os vivos. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Porém, Jesus, ele, de fato, ele é Deus. Assim como o Filho é, assim como o Espírito, assim como Deus é, Deus Pai, assim como o Espírito é. Nós também temos aqui, em Salmo, de número 110, versículo 1. Salmo 110, também, nós temos algo muito similar. Salmo 110, 1. Que é onde o salmista Davi, ele fala do sacerdócio do Messias. Davi profetiza o Messias. Salmo de número 110, versículo 1. E é interessante que o autor de Hebreus, né, o autor que registrou a carta de Hebreus no capítulo 1, ele atribui esse texto aqui ao Pai e ao Filho.
Lá no capítulo 1, depois vocês leem em casa todo o capítulo 1 de Hebreus. Disse Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que quem está à direita de Deus? Jesus. E Jesus, ele é Senhor absoluto. A palavra Senhor, essa palavra Senhor no Antigo Testamento, era uma palavra que somente Deus é digno de ser chamado. É o famoso tetragrama de Israel, que é o YHWH. De onde que se tira a palavra, se forma a palavra Yahvé, Jeová, Yahvé? Essa palavra é a transliteração do eu sou. Ou seja, é um nome que não se pode pronunciar, porque esse nome é santo. Os escribas da antiguidade, quando eles estavam escrevendo nos pergaminhos e nos papiros o texto sagrado, quando chegava na palavra Senhor, que é o nome do Eterno, o que eles faziam? Literalmente, eles chegavam na palavra, se banhavam, se limpavam e escrevia Senhor. Mas se tinha uma vírgula e Senhor, eles faziam de novo. Por conta que esse nome é um nome santo, é um nome sagrado. Tá? E essa palavra Senhor, ela foi traduzida também para o Novo Testamento grego, para a forma grega. E só Deus poderia ser chamado de Senhor. E essa palavra é aplicada no Novo Testamento para Jesus mais de 150 vezes. Ou seja, somente Deus é digno de ser chamado de Senhor. É aplicada a Jesus mais de 150 vezes. Ali mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ok? Porém, nunca ninguém se perguntou, mas se Jesus ele tem a mesma essência de Deus, ele não é maior que o Pai. O Alexandre está falando, então, coisa com coisa, porque eu acabei de ler essa semana na Bíblia, Jesus afirmando, o Pai é maior do que eu. E agora? Como que fica aqui todo o nosso estudo? Se Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Então, se Jesus está falando, escreveu, o Pai é maior do que eu, então os testemunhos de Jeová têm razão por ele ser um Deus com D minúsculo. Porque se o Pai é maior do que ele, como que fica? Essa questão que nós estamos aqui afirmando, que Jesus tem a mesma essência de Deus. A mesma onipotência que o Pai tem, o Filho tem. E etc. Tem resposta para isso. Por isso que a Bíblia é uma unidade. Ela interpreta ela mesma. Por isso, cuidado, nunca leia nada isolado para formar as heresias. Porque as heresias vêm de coisas isoladas. O apóstolo Paulo explica isso tranquilamente. Em Filipenses, através de um cântico. Ele usa um cântico da igreja do primeiro século. Um cântico da igreja do primeiro século, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que diz Filipenses 2, 5? Até o versículo 11. Paulo diz, através de um cântico. Isso aqui, o 5 ao 11 é um cântico, tá? Era cantado no período de louvor da igreja do primeiro século, da igreja do Novo Testamento, esse cântico, que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o 6. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ok? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que mesmo Jesus Cristo na forma de Deus, ou seja, sendo exatamente a mesma essência de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aqui está falando da humildade. A humildade. Jesus, ele passou por 2 processos de humilhação. Tá? Jesus passou por 2 processos de humilhação. Quais foram os 2 processos de humilhação que Jesus passou? Jesus é eterno, é o eterno Filho de Deus. O primeiro processo de humilhação que ele passou foi o quê? A encarnação. Ele se esvaziou da sua glória, ele se encarnou. Literalmente. Versículo 14 do capítulo 1 de João, que diz o quê? E o verbo se fez carne. A palavra carne em grego quer dizer sarx, e quer dizer constituído de carne e osso, literalmente. O verbo se fez carne. Então, a primeira humilhação de Cristo, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, aquele que era a palavra, se encarnou. E o segundo processo de humilhação foi sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Então, Cristo passa por 2 processos de humilhação, que é a encarnação, e o segundo é sofrimento e morte. E Cristo passa por 2 processos de exaltação, que é todo o resumo desse cântico que nós lemos aqui. Os 2 processos de exaltação que Cristo passa. O primeiro é a ressurreição. E o segundo é a ascensão. Ele volta para a glória e se assenta à direita do Todo-Poderoso. Então, quando Cristo fala, o Pai é maior do que eu, Cristo, mesmo tendo a mesma essência do Pai, ele está jogando a sua glória para ele. Para o Pai. Quando Paulo fala, justamente para uma igreja aqui, tende em vós o mesmo sentimento, o que Paulo está dizendo aqui, olha, todos vocês aqui têm a mesma natureza humana aqui. Todos são humanos, todos são seres humanos. Mas tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo você sendo igual ao seu semelhante, sirva a Ele. Faça com que Ele seja superior a você. Entendeu? É nesse sentido, é nesse contexto. Então, o Pai não é maior que Cristo em poder. Mas quando Cristo fala isso, Cristo está jogando a glória para Ele, lançando a glória para Ele. Da mesma forma que Cristo faz com o Espírito Santo. Quando ele fala que o Espírito Santo que atua na vida dele, no seu ministério. Quando eles falam, os fariseus dizem que Jesus ali estava expulsando demônios por Satanás. E Jesus diz, não, senhor. Eu estou expulsando pelo Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Então nós entendemos aqui que Deus, na sua infinita misericórdia, poder, ele é 3 pessoas. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Agora, como é isso? Como é? Creio que no céu nós vamos entender um pouco, acho que não, nem tudo. Mas no céu, o apóstolo João diz lá na primeira carta que nós veremos como ele é. Mas enquanto isso, como diz Jesus a Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, e já ter na graça em nós já é maravilhoso. Porque viver no mundo, e quando eu falo viver no mundo, eu falo não só na luta contra o pecado, por exemplo, mas na nossa luta do dia a dia, lutar contra as enfermidades da carne, lutar contra as depressões da vida. Se não for pela graça, complica. Mas graças a essa graça é que estamos aqui e confiamos nesse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Cremos no amor de Deus e assim nós, até o dia da eternidade, nós viveremos com Ele e para Ele. Amém? Na semana que vem, tá, nós vamos encerrar o estudo da Trindade,
falando da teologia do Espírito Santo. Tá ok? À luz das Escrituras. Existe muita confusão hoje. Muita confusão quanto à questão de dons do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Muita confusão hoje. Tem surgido muitas heresias por causa disso. Então, à luz das Escrituras, nós vamos falar quem é o Espírito Santo, qual é o seu ministério hoje, os dons espirituais que ele deu aos homens, enfim. Tá? Então, no último estudo, nós falaremos do Espírito Santo. Ok? E que Deus abençoe vocês e continuemos na graça de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, meu Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. Obrigado, graças a Deus, Pai, que o Senhor tenha atuado na história dessa igreja, Deus. Que o Senhor continue abençoando, Pai, essa igreja, nas visões de missões, ó Pai, principalmente, ó Pai, que nós sabemos da necessidade de missões no mundo e as suas igrejas são aquelas que levantam a bandeira para que o Evangelho seja exposto em todo o mundo. Obrigado mais uma vez pela tão maravilhosa graça e principalmente pela salvação em Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.